estejam aqui presentes. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o que nós vamos falar hoje? Eu resolvi introduzir a estrutura de entendimento do que acontece no Gênesis, porque ela é a base da nossa compreensão do que é o ser humano. Antes de qualquer informação que eu possa passar para vocês, a gente tem que esclarecer que a Bíblia, ela não é um livro para a gente trabalhar como um aspecto literário apenas. A gente deve à Bíblia uma reverência da palavra revelada de Deus. Falo isso porque vários dos autores que eu estudo, que fazem interpretação das histórias bíblicas, né, às vezes tem uma tendência de focar apenas em relatos, esquecendo que a parte psicológica, antropológica, sociológica, qualquer viés que se possa retirar dos estudos na Bíblia, ela é, em primeiríssimo lugar, uma revelação divina. Então, hoje apenas vamos extrair uma das dimensões de entendimento, porque nós vamos precisar conhecer isso, como eu citei na outra aula, o Northrop Frye. Ele fala que todas as publicações literárias, elas têm como fundamento as estruturas arquetípicas dos personagens bíblicos. Chesterton também percebeu isso bem antes do Northrop Frye, né? E vocês vão ver como é parecida a condução de historinhas, conto de fada, por exemplo, com o comportamento de Adão e Eva lá no paraíso, como é que se estruturou os pedidos, né, que Deus fez a eles, e como que essa estrutura se deu de tal forma que as ações que dali se decorreram acabaram trazendo entendimentos profundíssimos da alma humana. E a alma humana, ela vai ser descrita nas obras literárias de uma maneira que a criança vai conseguir captar, e nós também. E eu vou começar com Chesterton aqui, lendo um trechinho para a gente entender a história de Adão e Eva ali. Eu não vou narrá-la por questão de tempo, e eu acho que todo mundo conhece, mas olha como é que os contos de fada apreenderam de uma forma lúdica, e isso traz um interesse da criança em se manter ali conectado a essa história, né? Por quê? Vou ler aqui do próprio Chesterton, né, naquele texto, A Ética dos Contos de Fada. A característica da linguagem das fadas é sempre esta. Aí ele vai mencionar trechos de livrinhos que ele tinha lido na época, né? E vai citar aqui como exemplo, ó. Tu poderás viver num palácio de ouro e safiras, se não pronunciares a palavra vaca. Poderás viver feliz com a filha do rei, se não lhe mostrares uma cebola. Ou seja, não tem muita lógica esse tipo de pedido do País das Fadas. Mas, se formos lembrar, por exemplo, de Cinderela, a fada madrinha dá para ela uma carruagem maravilhosa, um vestido maravilhoso. Ela vai estar lá numa festa maravilhosa, com o príncipe encantado dela maravilhoso. E então ela vai usufruir de uma coisa fantástica, maravilhosa. Mas vai ter um pequeno veto, que é o quê? Tem que chegar meia-noite. Vê se isso não é o paraíso. Quando Deus falou com Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos que tiverem, de todas as árvores no paraíso. Menos umazinha. Né? Então, olham só, e uma coisa, né? Quando no País das Fadas se fala que poderás viver num palácio de ouro se não pronunciares a palavra vaca, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou
poderás viver feliz com a filha do rei, se não lhe mostrares uma cebola. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como a gente vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra lá, no País das Fadas, a gente vê que é uma coisa meio sem entendimento claro. Lá no paraíso também a gente viu que para Adão e Eva não teve um entendimento claro. Não é isso? Não ficou óbvio por que eles tinham que ter um veto, por que não tinha tudo disponível, né? E aí a gente vai entendendo o seguinte, e a gente vai mostrando isso para os filhos ao longo da caminhada de criação dos filhos, né? Que todo ser que é amado, e Deus criou Adão e Eva por amor, né? Ele é testado. Porque é a maneira que se tem de despertar naquele ser amado a força do amor. E quanto mais Deus ama, mais Deus extrai da pessoa a força que ela não sabe ainda que tem. Então, ali nesse momento que Deus coloca esse veto ali, pode comer de todos menos dessa, ele está testando a capacidade de Adão e Eva de obediência ao amor. E ali, um paraíso. Aí se pensa assim, mas como é que é um paraíso e tem uma serpente que é do mal? O mal ali, né, na forma de uma serpente. E o Jordan Peterson, ele imaginou esse paraíso através da etimologia da palavra paraíso, que vem de uma estrutura linguística iraniana, persa, né, bem antiga. E nessa estrutura se entende que é um jardim com muros, paredes, muros, como se contornasse, protegesse aquele jardim. E o Jordan Peterson acha aí a parte psicológica do entendimento, né, que é uma estrutura bem fiel à realidade. Por quê? Porque a gente que está no paraíso, a gente vai querer que algo não esteja ali. Então, o muro representa, né, esse entendimento de um paraíso que seria murado, representa que tem algo que não é bem-vindo ao paraíso. E a gente sabe que esse algo que não é bem-vindo é a própria serpente, né? Que é algo que já existia antes da criação do homem. Então, o mal, né, já existia antes da criação do homem, né? E Deus deu a oportunidade do homem escolher aceitar esse mal ou não. E eles aceitaram. A perdição nossa, né? Mas essa estrutura da realidade psicológica ali é o seguinte: todos nós que viemos por obra de Deus ao mundo, nós vamos estar em situações na nossa vida que a gente quer algo dentro do paraíso, né, como se fosse esse muro que o protege, mas sempre nós vamos estar sob a possibilidade do mal acontecer em coisas muito, assim, fortes, né, de impacto muito forte, ou coisas mais leves, mas sempre vai ter. Você está com a sua situação de vida toda ali, bem estruturada, né? Você está ganhando bem, está num bom emprego, você está com um relacionamento bom com seu marido, seus filhos estão estudando bem, de repente você tem uma notícia de sua mãe, de uma irmã, de uma doença, da criança, né, que está ali dentro da sala de aula, por exemplo, estudando, aí vai formar um time de futebol para disputar um campeonato e ele que treinou tanto não é chamado. Então, o aspecto do desconhecido nesse sentido, né, do que não é esperado, não é convidado, ele está sempre presente. Ele vai acontecer. Se no paraíso foi permitido, na nossa vida, então, nós não temos como fugir disso. Então, os contos de fada, um outro que vai trazer isso bem, é A Bela Adormecida,
uma dificuldade danada do rei e da rainha terem um filho, né, uma filha. Nossa, aí quando nasceu Aurora, né, aquela proteção toda, né, aquele cuidado todo, uma filha tão desejada. Aí vai fazer o batismo. E aí convida as fadinhas. E não convidaram Maléfica. Não precisou convidar. Ela é símbolo desse paraíso que está ali no castelo, né? Com os muros do castelo protegendo, né? Como se fosse lá no paraíso terrestre de Adão e Eva, né? E ela veio sem ser convidada. Então, a gente não pode achar que ao termos um filho, que a gente vai conseguir protegê-lo de Maléfica, ou seja, do mal, do caos, né? O que a gente tem que fazer? Qual que é uma forma de proteger? Porque também nós não vamos entregar o rei e a rainha não entregaram a Aurora para Maléfica, né? E ninguém vai entregar seu filho. Mas a forma de proteger o filho é ajudando a enfrentar as situações. Quando o bebezinho, lógico, a gente não tem como fazer isso, porque aí é proteção mesmo. Mas, medida que a criança vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo a enfrentar e não se fechar. Porque ali no paraíso tem um outro elemento que a própria serpente traz para Adão e Eva. Assim que eles ouvem, dão ouvidos à sugestão da serpente, prestem atenção, gente, que a serpente não precisou falar mais de uma vez. Conversou ali com Eva, né? E depois Eva já falou com Adão e tal, e não precisou insistir, não. E, aparentemente, olhando pela fala da serpente e pela fala de Deus, aparentemente, a serpente estava certa. Porque Deus falou que se eles comessem, eles iam morrer. Eles comeram e estavam lá de pé, sem morrer. Não é isso? Pois é. Então, aparentemente, poxa, então a serpente estava certa. Só que é aparentemente, porque a morte que Deus tinha é uma morte em nível muito mais profundo que é perder a alma. E ali eles não estavam enxergando. E quando essa serpente, então, quando eles começam a ter a consciência, que a consciência da existência deles ali, eles já tinham. Mas a autoconsciência agora é que vai ser um choque. Por quê? A gente lembra lá no paraíso que eles falam assim, eles estavam nus e de repente agora essa nudez teve um outro olhar. Enquanto eles estavam dentro da obediência ali a Deus, né? O olhar de um para o outro era um olhar santo, sagrado. Olho para o corpo do outro nu e olho ali como um referencial a Deus, ao sagrado, né? E agora, depois que a serpente abre os olhos deles dessa forma de autoconsciência, eles começaram a olhar um para o outro, os corpos nus, e passaram a ver que ali não tinha só o sagrado, eles começaram a ver que poderiam usar aquele corpo, não da maneira mais santa. E quando um olhou para o outro ali e viu que um estava agora à mercê do uso do outro, porque foram cair na lábia de uma mentira, eles se viram aí tem uma autoconsciência da vulnerabilidade. Nossas crianças também, no processo de crescimento, eles vão passar por situações que vão se ver vulneráveis. E a vulnerabilidade, gente, eu vou ser bem objetiva aqui. Ela é algo que pode colocar para nós um elemento de vitimismo. Coitadinha de mim, eu tenho que me proteger. Por quê? Porque eu posso ser usada.
coitadinha de mim, né? O olhar do outro, eu posso ser usada. Mas o que nós temos que ensinar aos nossos filhos? Nós temos o elemento de vulnerabilidade, sim, de podermos ser usadas. Mas o olhar do vitimismo nós não podemos ter. Porque a gente tem que ter a verdade dentro de nós de que, assim como o olhar do outro nos faz ver que podemos ser usados, nós também temos esse olhar para o outro. Porque os dois, Adão e Eva, tiveram os olhos abertos nesse sentido de autoconsciência. E um dos maiores perigos que há, gente, nós vamos ver isso mais explicitamente em Caim e Abel, mas hoje eu estou dando só uma pequena explicação, é a gente achar que a gente é vulnerável e a gente vai ser usado e a gente não vai usar o outro. Porque na nossa vida diária, 100% das vezes quase, que uma pessoa fala algo para nós, olha diferente, principalmente casal, né? Escola também acontece isso com crianças, né? A gente quer revidar. A gente vai começar a gente entender como é que está surgindo aqui o ressentimento, o desejo de vingança, que nós vamos ver isso mais explicitamente lá em Caim e Abel. E se a gente tenta fazer com que as crianças e nós mesmos sejamos inofensivos, fracos, entre aspas, a gente está mascarando algo que nós não somos. Nós não somos inofensivos. Se o outro nos usa, nós também podemos usá-lo. E a gente sabe que quando a gente é magoado, a gente, como diz Jordan Peterson, está esperando achar o ponto fraco do outro para a gente atingir. Esse atingir, muitas vezes é de maneira explícita, mas muitas vezes não. Então, maléfica, né? Ela vai surgir o mal, o desconforto, o incômodo, qualquer que seja o grau de caos, do desconhecido, do que aquilo que desafia, vai aparecer na vida das crianças e nós. E o rei e a rainha tentaram fazer o quê com Aurora? Protegê-la. Protegê-la da roca, né? Para não furar o dedinho. Aquela roca ali, a gente pode interpretar como se fosse a roda do destino, né? E ela fica dormindo, né? Por uma maldição de Maléfica que queria matá-la, mas as fadinhas agiram a tempo. As fadinhas seriam como os dons que a gente recebe ao nascer, né? E Maléfica queria impor a morte, mas uma delas consegue reverter. Deixando claro aqui que as histórias dos contos têm várias versões e estou colocando mais as versões que saem nos filminhos da Disney, né? E lá no paraíso, a gente vê que Adão é criado primeiro e Eva é retirada, como se, entre aspas, nascesse de Adão. Numa coisa meio contrária à lógica normal, né? Que é a mulher que dá à luz, mas ali, entre aspas, né? Muito entre aspas, ela foi tirada de Adão, né? E os dois se complementam na estrutura de vida do ser humano, cada um com sua característica peculiar. E a gente vê que na historinha, por exemplo, da Bela Adormecida, quando você tenta proteger demais seu filho da maléfica, né, só para usar a comparação lá com o conto de fada, você acaba se alienando, ficando inconsciente, entre aspas, que é representado ali com a Bela dormindo. E há que se ter uma pessoa, no caso aí o homem, porque o homem ali, com as críticas atuais que se fala que os contos de fada têm uma linha muito machista, que mulher não precisa do homem, né?
Mas o entendimento ali não é esse. O entendimento ali é o seguinte: o homem ali representa a parte heróica de doação de si, igual lá Adão também, entre aspas, se doa para surgir a mulher. De alguma forma, né? E ali na Bela Adormecida, o príncipe, que sempre tem o arquétipo do príncipe, que é o do herói, né? Ele é um arquétipo que representa uma missão, que não é uma missão egoísta. Ele vai enfrentar a realidade para salvar não a si, mas a Bela Adormecida. E por quê? Porque ele age como um herói. Ele vai enfrentar dragões, maldições. Maléfica faz 1001 encantamentos ali mágicos, umas magias negras ali, para impedir que o príncipe chegue a trazer a consciência correta da realidade que os pais tentaram tirar da Aurora. E esse ato heróico é um ato de trazer a lembrança da Aurora, por isso que é o masculino que resgata o feminino. Então ali não tem um homem opressor que está ali numa tarefa de oprimir a mulher. É o resgate para o consciente da Aurora de que ela tem capacidade, que está ali adormecida, mas é resgatada essa memória lá da Aurora, essa capacidade de enfrentar a vida com atos de heroísmo. Então, o homem resgata na mulher essa memória da capacidade, da força, da determinação, né, do enfrentamento dos desafios. A mulher também traz para o homem uma lembrança, um resgate nele, porque a mulher está ligada também a elementos de bondade. E foi a luta com Maléfica, que é uma mulher também, que, num sentido negativo, mas que tem algo de positivo, que é o quê? Ao lutar contra a Maléfica, o herói ali, o príncipe, ele se vê forte. Ele não sabia se ele ia dar conta, mas ele não desiste. Então, cada enfrentamento que é feito ali, ele se fortalece. E essa força consciente vai resgatar a Aurora. E a gente volta lá no paraíso. O que tinha no paraíso também? Algo de ruim aconteceu. Mas Deus consegue extrair algo bom daquilo que é ruim. Tanto é que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir. Até tem uma fala no latim, ó felix culpa, né? Feliz culpa de Adão, nesse sentido, porque vai proporcionar a vinda do Salvador. Então, de um mal se tira um bem maior, ou seja, do enfrentamento da realidade ali do príncipe, se extrai algo maior, quer saber a força que o herói tem. E ele leva esse resgate dessa força, resgatando, acordando, trazendo esse acordar da princesa com um beijo, trazendo a consciência dela para saber que ela também poderia enfrentar a realidade consciente, né, do que a espera. Então, como é que a gente faz com as crianças? A gente as expõe à realidade nua e crua? Não. A gente não as coloca na posição de vítimas. Que nós também adultos passamos por isso, né, gente? Eu não fui escolhido porque é sempre assim. Nossa, eu sou isso. Aí você começa a ser uma vítima da sociedade, você começa a ser uma vítima. Não, você não foi escolhido e você vai ver se foi por algum problema, sei lá, uma preparação sua, faltou alguma técnica, algum estudo, né? Então, quando a gente prepara o filho para não se olhar como
o coitado, você já está ensinando ele a enfrentar, porque ele está de acordo com a realidade. Por que isso acontece só comigo? Vai acontecer com você e com qualquer outra pessoa, independente. Porque se no paraíso houve a serpente ali para trazer para eles um desafio tão grande no paraíso, imagina na nossa vida. E olha que coisa também interessante no paraíso. O diálogo com a serpente, que foi um diálogo de mentira, que a serpente colocou para... A Eva cai tanto na conversa que a fala de Deus para com Eva foi uma e ela ainda acrescenta mais coisas, quando ela aumenta, como dizem, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ao falar com a serpente. E olha só que interessante isso. O diálogo com Deus depois, que Deus vai perguntar para eles, né? Mas o que está acontecendo? Eles se escondem, porque estão com vergonha, porque já sabem que são vulneráveis e não querem mostrar que estão inadequados para aquilo que Deus preparou para eles, né? Então, no diálogo, algo que acontece hoje muito, 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 e que a gente tem que olhar também para os filhos e tentar educá-los, que é o seguinte, Deus pergunta para eles assim, por exemplo, para Adão, ué, mas o que aconteceu, né? Se você sabe que você está nu, ficar com medo de mim que você está nu, né? Mas como é que você sabe que você está nu? Você comeu da árvore? Como é que foi isso? Ah, Deus, o negócio é o seguinte, aquela mulher que o Senhor me deu, me fez fazer isso. Olha o vitimismo de Adão e outra coisa, ele não assumiu a responsabilidade sobre o ato. Aí chegou para Eva, e você? Por que você foi comer do fruto que eu tinha te falado, né? Ah, mas a serpente. Vou te contar, viu, Deus, a serpente, teve jeito não. Vocês estão vendo que na psicologia humana, aí já está, primeiro, a sensação de vítima, se fazer de vítima, e não assumir a responsabilidade sobre seus atos? Acusar os outros por uma escolha que foi deles. Poderia ter uma serpente, 10 serpentes, 1000 serpentes ali, colocando para eles um argumento, uma lábia, como dizem hoje, né? E eles tinham a autonomia para dizerem não. E a gente vai fortalecer os nossos filhos justamente com essa autonomia. De falar com eles, vai ser oferecido a vocês, né, diversas situações, e vocês podem se dar bem na situação ou se dar mal. E assumam a responsabilidade. Assumam. Outra coisa que tem ali, olha como é que é rico de elementos, né, da alma humana ali. Deus pediu para Adão dar nome aos animais. Alex, mas dar nome ao animal, o que tem isso a ver? Primeiro que ele vai tendo consciência de quem é ele, em relação aos próprios animais. Inclusive no mundo hoje está muito assim, nós estamos quase que só animais, né? É uma comparação muito achatando o nível, não de enobrecimento, mas de, né, rebaixamento dessa comparação. E ao dar nome, Adão se vê diferente, né? A oportunidade que ele tem de se ver diferente dos animais, né? Saber que eles têm carne, osso, pelo igual ele, mas em muitas coisas iguais, come, bebe, o que for, mas ele já vai percebendo diferenças. E esse dado, especificamente esse dar nomes, é algo interessante, a gente trabalha isso com crianças também. Quando você dá nome, é como se você... aquilo que fica só numa suspeita, como se ela se tornasse uma realidade. Uma coisa mais concreta para você lidar. Então, as crianças, quando estão sendo educadas, a gente vai tentando colocar para elas a nomeação dos seus sentimentos, por exemplo.
A nomeação, mamãe, a criança chega triste, né? Então, mamãe, o que foi? Ela às vezes não sabe dar nome. Eu me senti rejeitado, eu me senti ofendido, eu senti isso, aquilo, assim. Então, quando ela dá nome, ela consegue lidar com aquilo melhor, mas a gente tem que ajudá-la. Então, ali também, nesse momento, né? A gente vê uma outra coisa. Deus criou tudo pela palavra, que é o próprio Cristo. Cristo é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A verdade está na criação. Quando Deus pede para Adão dar nome, ou seja, para ele falar, ele está pedindo para Adão executar algo que Deus próprio fez. Só que quando Deus fala, ele cria. O falar de Deus é já trazer existência. O falar de Adão é no nível de criatura, né? Mas Adão ali está expressando uma verdade. Então, a criação toda foi feita no bom, belo e na verdade. Deus, quando fez tudo, foi falando bom. No último dia, quando fez Adão e Eva, muito bom. Viu que era muito bom. Então, a gente tem os elementos todos da estrutura psíquica do ser humano, de lidar com o bem, com o mal. A consciência de ser vulnerável é uma das coisas que vai marcar mais a estrutura do ser humano para o resto da vida. O ser humano, quando vai tentar se proteger, e Adão e Eva ali tentam fazer tanguinhas, né, de folhas de figueira para se proteger, né? Eles estão tentando esconder a vulnerabilidade deles. Mas é essa proteção da sua vulnerabilidade que vai reger seus atos morais. E a gente vai ver que isso vai dar em Caim e Abel. A gente vê também aí no Gênesis, né, nesse iniciozinho aí, a questão do sacrifício. Alexia, mas não matou ninguém, que sacrifício? Quando Deus pede para eles, pode comer de tudo, menos desse aqui, né? E a gente já viu que os contos também colocam esse veto de uma maneira esquisita para indicar que a gente não compreende com facilidade, né? Então, ali a gente vê que existe uma renúncia que Deus pede de nós. Todo ser amado, quando Deus criou os anjos também, pediu a eles, fez com eles um teste, né? Lúcifer e seus companheiros não passaram nesse teste, né? Mas foi dado para ele fazer algo, né? Renunciar a algo que Deus falou, você pode fazer isso? Lúcifer falou, não servirei. Então ali já tem a primeira noção de sacrifício. Nós vamos desenvolver mais essa noção em Caim e Abel, porque são os primeiros seres humanos mesmo. E a gente vai entendendo como que Adão e Eva cometeram um pecado de desobediência ali no início. O tamanho, o gigantismo de consequências que isso vai ter já com Caim e Abel, que é uma das estruturas mais formadoras do autoconhecimento humano que tem na história do mundo. E, ao mesmo tempo, já vou terminando aqui, a gente vê o seguinte. Se a gente for ver que, no entendimento ali do Gênesis, nós já temos ali o paraíso, que é uma estrutura ordenada, ao mesmo tempo a possibilidade, né, e uma possibilidade que realmente aconteceu, do caos através da serpente. Então, nós temos uma estrutura de caos e ordem, e ao mesmo tempo uma estrutura do conhecimento do bem e do mal. Então, Jordan Peterson, por exemplo, estruturou esse entendimento através de uma cruz. Para cima, o bem.
para baixo, o mal. E na parte horizontal aqui nós temos o caos e a ordem, numa cruz. E no centro da cruz estaríamos nós, o ser humano. E não é por coincidência que Cristo também vai estar no centro dessa cruz, isso já no aspecto teológico. Então, hoje eu fico por aqui com essas estruturas colocadas, sabendo que talvez eu deixei muitas dúvidas para vocês. A riqueza do Gênesis em termos linguísticos, em termos teológicos, ela é uma coisa maravilhosa. A parte psicológica dela é uma parte ínfima em relação ao que ali está contido. Mas os contos já conseguiram apreender de uma forma do conto mesmo fazer isso bem assim, esquisito, né? Relacionar cebola, né, como um veto em relação a um príncipe se casar com uma princesa, umas coisas esquisitas, mas quando a gente vai entender como o Chesterton nos apresentou, a gente vê ali uma lógica de entendimento da realidade como ela é. Então é isso, meus queridos.